Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá, papai, olá, mamãe, olá, vovó, olá, vovô, olá, família. Eu sou a professora Edla Leal e hoje teremos aula de língua portuguesa. Isso mesmo, aula de língua portuguesa. Vamos verificar qual é o nosso assunto de hoje? Vamos lá? Muito bem, gostaram do assunto? Pois agora eu quero convidar todos vocês para o nosso momento de estudar. Vamos lá? Muito bem, crianças, olha só, você se pergunta, não é? O que é coerência? O que é coesão? Ora, coerência e coesão textual você não lembra mais? Olha só, mas hoje nós vamos relembrar. Sabe por quê? Esse é um conteúdo muito importante. Isso mesmo, a coerência e a coesão textual, ela nos ajuda a escrever melhor. E isso, crianças, nos ajuda a estruturar o nosso texto com mais coerência, com mais coesão, com mais objetividade. Olha só, nós estamos aqui num cenário de uma cozinha. Por que, professora, nós estamos aqui neste espaço? Eu fiz questão de colocar esse cenário para que vocês possam entender, né, de uma maneira mais lúdica, usando um pouco da metáfora, para explicar para vocês o que é uma coesão e o que é uma coerência textual. Observem aí, crianças, uma receita de brigadeiro. Já olharam aí? Receita de brigadeiro, isso mesmo. Toda uma receita existe uns ingredientes, não é? Então prestem atenção nessa leitura dos ingredientes. O que se precisa para fazer um brigadeiro? Vamos lá, anote aí, não dá para anotar? Tira uma foto, olha só. Primeiro, uma caixa de leite condensado, uma colher de sopa de margarina sem sal, 7 colheres de sopa de achocolatado, 2 xícaras de chá de chocolate granulado, certo? Cebolas picadas, um tomate, pimenta do reino. Tá vendo só? Esses são os ingredientes da receita de brigadeiro. Vamos para o próximo? Vamos lá. Agora nós temos um modo de preparo. Vamos ver primeiramente como é que se prepara esse brigadeiro. Esse é o primeiro passo. Prestem atenção. Em uma panela funda, acrescente o leite condensado, a margarina, o chocolate em pó, tomate, cebola e pimenta do reino. Vamos para o próximo agora. Segundo passo. Cozinhe em fogo médio e mexa até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Muito legal essa receita, né? Vamos para o próximo. Depois, o que fazer? Deixe esfriar e faça pequenas bolinhas com a mão, passando a massa no chocolate granulado e coloque nas forminhas. E finalmente, vamos ver? Chega o momento de servir e se deliciar com esse delicioso brigadeiro. E aí? Tem alguma coisa de diferente para vocês, crianças, nessa receita? Vocês conseguiram perceber algum ingrediente que está ali fora daquele contexto da receita? Tenho certeza que sim. Você lembra qual era os ingredientes que não tem nada a ver com a nossa receita do brigadeiro? Você sabe qual é? Isso mesmo, aquelas 3 coisinhas lá, não é? Cebola, tomate, não é isso? Então, por que eu fiz questão de ilustrar essa receita para vocês com essas 3 ingredientes bem diferentes que não tem nada a ver com a receita, não é? Para mostrar para vocês que esta receita, ela tem coerência, não é? Porém, ela está sem coesão. Como assim, professora Edla?
Para que uma receita tenha coerência e coesão, os elementos precisam estar todos organizados, as ideias organizadas, não é? A receita de maneira objetiva. Ah, professora, eu não estou entendendo. Calma, vou explicar mais uma vez. Coerência, o que é coerência? A receita precisa ter todos os ingredientes que realmente precisa para fazer um brigadeiro, não é verdade? A cebola precisa no brigadeiro? Jamais, não precisa, não é? E coesão, professora? Tem que estar bem estruturado. A coesão, crianças, tem a ver com a estrutura da receita que eu estou mostrando para vocês. Isso mesmo, porque uma está ligada com a outra. Coesão e coerência estão juntas, caminham juntas. Tudo bem? Mas vamos avançar que vocês vão entender melhor. Vamos lá, para o próximo. Olha lá os ingredientes agora, prestem bem atenção. Uma caixa de leite condensado. Uma colher de sopa de margarina sem sal. 7 colheres de sopa de achocolatado. 2 xícaras de chá de chocolate granulado. Vamos lá? Modo de preparo. Primeiramente, em uma panela funda, acrescente o leite condensado, a margarina, o chocolate em pó. Segundo passo. Cozinhe em fogo médio e mexa até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Isso mesmo. Próximo. Depois, o que fazer? Deixe esfriar e faça pequenas bolas com as mãos, passando a massa no chocolate granulado e coloque nas forminhas. Prestar atenção? Vamos ver aí, vamos seguir. Finalmente, o que fazer, né? Depois desse modo de preparo, chega o momento de servir e de se deliciar, não é verdade? Vocês entenderam agora? Vamos avançar só um pouquinho. Agora, olha só, crianças. Por que nós colocamos aí 2 receitas? Volto a dizer para você. A primeira receita, ela não tinha coerência. Ela apresentava uma coesão, mas não tinha coerência. A segunda receita, sim, ela estava com presença de coerência e com a presença de coesão, porque lá nós usamos exatamente os ingredientes que é necessário para se fazer um brigadeiro. Isso, gente, eu quero fazer uma comparação. Tem a ver com a nossa escrita. Quando você vai produzir um texto, se você escreve de maneira desconexa, não é? A sua produção textual perde a coesão e, ao mesmo tempo, a coerência. Então, esse exemplo da receita, bem alinhada, passo a passo, usando todos os ingredientes e um modo de preparo adequado, ela está representando o seu texto bem estruturado, bem desenhado e bem costurado. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Mas mais lá adiante vocês vão entender cada vez melhor, tudo bem? Agora olhe novamente aqui, ó, conceituando. Vamos lá. O que é, professora, coerência textual? Todo mundo aí, né, com a interrogação, querendo saber o que é, estamos com dúvida ainda, professora, o que é essa coerência? Vamos lá? Eu vou dar um exemplo bem simples. Digamos que eu fale no meu texto, né, que eu escreva no meu texto assim. Hoje eu nasci, estou com 18 anos de idade. Aí você vai dizer, ih, professora, que isso? Você nasceu e já tem 18 anos de idade? Pois é, crianças. A incoerência, ela tem a ver com isso. Imagina, primeiro, você vai nascer, correto? Você vai crescer, correto? Você vai passar pelas fases do desenvolvimento. Daí você vai chegar aos seus 18 anos, não é? Você não vai ter 18 para depois nascer. Entenderam? Então a coerência tem a ver com isso. Tudo bem? Ok? Então vamos para o próximo. Vamos lá. Agora sim, quero que vocês anotem ou vocês escrevam no caderno. O que é coerência textual? Quando falamos, precisamos ser claros,
para que nosso ouvinte entenda o que queremos comunicar, não é verdade? Quando você conversa com alguém, para a pessoa entender você tem que ser claro e objetivo, não é verdade? Você não precisa misturar as palavras, porque senão você não terá, né? A pessoa que ouvir você não terá um bom entendimento. Vamos para o próximo? Olha só, quando escrevemos, a situação não é diferente. Nosso texto deve fazer sentido para quem lê. Olha só, tanto na sua fala, né? Na nossa linguagem, precisa seguir um padrão de coerência, também na escrita precisa, crianças. Não é porque que eu falo de uma maneira, né, largada, de uma maneira mais solta, e eu vou me preocupar com a escrita. Veja bem, quando você se preocupa em falar de maneira leve e solta, vamos dizer assim, com alguns erros, né, de linguagem, você transporta essa sua fala para a sua escrita. Então eu quero que você, a partir de hoje, tome bastante cuidado, tá bom? Fale de maneira correta e escreva de maneira correta. Se você não fizer isso, você vai se confundir na hora da sua produção textual. Tudo bem? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá. Olha só, se um texto faz sentido, crianças, dizemos que ele é coerente. Vocês já ouviram várias fábulas, não já? Você sentiu coerência ali? Claro que sentiu, porque toda fábula ela tem um começo, meio e fim, não é? Quando você lê uma redação, certo? Um texto, uma carta, tudo bem? Quando você lê, você não percebe que tem um começo, meio e fim? Isso quer dizer que a cartinha ou a produção textual ou a fábula ou qualquer historinha, ela tem a coerência e a coesão. Porque a coerência e a coesão, volto a dizer para você, elas estão juntas, caminham juntas. Eu não posso fazer o meu texto somente coerente e com a ausência da coesão. Professor, o que é a coesão? Lá na frente eu vou mostrar para vocês alguns conectivos de coesão que cada um de vocês precisará saber e aprender para, a partir de agora, ó, escrever na sua produção textual. Tudo bem? Então vamos avançar um pouquinho mais. Olha só, crianças. Coerência refere-se ao nexo entre as ideias, acontecimentos, circunstâncias. A coerência, ela é um resultado da não contradição entre as partes do texto em relação ao mundo. Entenderam? Quando você escreve, tem que ter nexo. Quantas vezes vocês já escreveram, não é? Uma pequena produção textual e a professora falou assim para você: ô João, Francisco, Roberto, o seu texto tá bom, meu filho, mas ele está um pouquinho incoerente, está sem nexo, não é? Quando a professora usava esta palavra sem nexo, ela estava dizendo para você que não tinha coerência. Quando ela dizia assim para você: faça o seu texto com palavras bonitas, bem escolhidas, não use gírias na sua produção textual, use palavras bem legais, tá bom? Então isso ela estava dizendo, o seu texto precisa ter coesão. Ou seja, vou frisar mais uma vez, crianças, coesão e coerência caminham juntos, estão juntos. Um depende do outro para que o texto fique bem organizado e estruturado, tá bom? Vamos avançar um pouquinho? Olha só, vamos conceituar agora mais uma vez o que é a coesão textual. E aí, depois disso tudo que eu expliquei, você consegue ter um conceito com relação a isso? Mais ou menos, não é? Não tem problema, olha só, presta atenção aí, ó. O que é a coesão textual? É a conexão, é a ligação, é a harmonia entre os elementos de um texto. É o entrelaçamento das palavras, frases e parágrafos de um texto, a fim de garantir uma boa sequência dos eventos. Tá vendo? Não é fácil escrever, crianças.
Precisa praticar. Se você praticar bastante, daqui a pouquinho você vai conseguir fazer textos maravilhosos, com presença de coerência e de coesão também. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais. Olha só, é constituída por um conjunto de elementos que ligam ideias e retomam dados que já foram ou serão mencionados. Não é verdade? Então, olha só, toda essa situação, coesão, coerência, não é? Coesão e coerência textual tem a ver com o sentido das palavras. Tem a ver com tudo aquilo que você escreve. Muitas vezes você imagina, professora, eu estou falando tão bem, né? Volto a dizer, como eu dei um exemplo lá atrás. Mas na hora de escrever, eu não estou escrevendo de maneira, né, legal, com qualidade. Sabe por quê? Porque você não está se esforçando, pensando que o teu texto tem que ter coerência, tem que ter coesão, ou seja, tem que ter nexo, tem que fazer sentido e você precisa usar os elementos necessários para que você possa montar e construir o seu texto de maneira bem, legal, não é? E aí, tiraram a dúvida? Conseguiram entender melhor? Bacana, não é? Esse assunto, ele faz todo o sentido, crianças. A partir de agora, vamos treinar bastante o que é a coesão, o que é coerência, como se constrói um texto coeso e coerente. Tá certo? Ai, professora, são palavras difíceis. Isso é muito difícil. Será que esse assunto é para nossa série? Claro que é. Tenha certeza que sim, porque é a partir desta fase mesmo que você precisa treinar uma boa produção textual. Tudo bem? Agora vamos aqui, olha, eu quero que vocês me acompanhem, tá certo? Lá no quadro, porque eu vou explicar melhor, por meio de alguns exemplos, o que é a coerência e a coesão. Vamos lá? Prestem atenção comigo. Muito bem, crianças. Então vamos acompanhar aqui este primeiro exemplo, coerência e coesão. Vamos lá. Fui à praia me bronzear. Estava nevando. O calor aumenta, faz com que sintamos frio. Bem, aqui vocês já perceberam, né, algo que está meio fora de nexo. Muito bem, mas agora eu quero que vocês prestem atenção aqui neste texto, nesta frase. Você já vai conseguir perceber uma grande diferença do primeiro exemplo. Olha só, fui à praia me bronzear, porque estava em pleno verão. E quando isso ocorre, a temperatura aumenta, o que faz com que sintamos calor. Conseguiram perceber aí como o texto ele está mais estruturado, ele está mais coerente? Vou dizer por quê. Porque aqui eu tenho presença dos elementos conectivos, né? Dos elementos coesivos e tenho também a presença da coerência. Bronzear por quê? E quando isso aumenta o quê? O calor. Ok? Entenderam? Muito bacana, não é? Mas agora eu quero ilustrar para vocês um pequeno vídeo onde vocês vão entender melhor que elementos conectivos são esses, né? Quais são essas palavras, professora Ésla, que eu preciso utilizar para que o meu texto tenha mais coerência e, ao mesmo tempo, para que o meu texto tenha uma boa estrutura, não é? Porque a coesão e a coerência, as duas estão juntas, caminham juntas. Vamos lá? Quero que vocês acompanhem aí a leitura dos nossos elementos coesivos, né? Os nossos conectivos. Olha só, a palavra porque, pois que, visto que, embora, ainda que, apesar de que, como, bem como, assim como, do que e
também. Como também. Mas, porém, contudo, talvez, é possível, provavelmente. Então, observem, crianças, terminamos aí em provavelmente. Por que eu fiz questão de mostrar esses conectivos para vocês? Palavras de conectivos, elementos conectivos, para que você, a partir de hoje, passe a usá-las exatamente, porque são elas que vão fazer o seu texto ter uma boa estrutura, juntando com uma boa coerência. Tudo bem? Não esqueçam mais isso, é super importante a partir de agora usar essas palavras, fazer uso dessas palavras, ok? Agora eu quero que vocês me acompanhem aqui na lousa para esse outro assunto. Vamos lá? Elementos coesivos. Muito bem, crianças. São alguns elementos coesivos que eu acabei de mostrar para vocês lá naquelas bolinhas, tudo bem? Olha só aqui como se estruturou este parágrafo. Olha só. João foi à festa, porém não foi convidado. Provavelmente ele quis ir porque todos os amigos estariam presentes. Além disso, ele adora comer salgados, doces e também bolo de aniversário. João foi muito bem tratado por todos, apesar de não ter recebido o convite. Chegando lá, descobriu que seu nome estava na lista e que tudo não passou de um equívoco. Prestar atenção, crianças, como as palavras e os elementos coesivos faz toda a diferença em um texto. Entenderam, não é? Então, nunca mais eu quero que vocês deixem de usá-los, tudo bem? Então, olha só, neste momento, eu quero convidar todos vocês para o nosso momento do exercitando. Pegue seu lápis, pegue seu caderno, sente de maneira adequada e vamos treinar, tudo bem? Vamos lá para o momento exercitando? Muito bem, aqui nós temos a nossa primeira questão, primeiro exercício. Leia o poema. Subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ela me deu um beijo de boa noite. Prestaram atenção? Tá meio estranho isso aí, não é? Mas vamos lá para o comando dessa atividade. Qual frase garante a coerência? E que é coerência? O sentido, não é? Qual frase garante a coerência, o sentido no texto? Vamos ver a opção da letra A. Subi a porta e fechei a escada. Letra B. Tudo porque ela me deu um beijo de boa noite. Letra C. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Letra D. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Olha lá, você precisa pensar aí, hein? Muito bem, vamos aqui ao segundo exercício. Preste atenção no comando, crianças. De acordo com o sentido do texto, indique os elementos gramaticais adequados nos espaços. Olha só, vamos fazer a leitura aqui, ó. Paulo foi nesta manhã à padaria comprar pão e leite. Tem um espaço aqui. Não conseguiu outro espaço. Estava fechada. Então prestem atenção que vocês terão que colocar a palavra, né, dando sentido aí. Vamos avançar aqui. Muito bem, vamos às opções. Letra A. Pois ainda. Letra B. Além disso, todavia. Letra C. Porém, pois. Letra D. Assim, provavelmente. Então, nesse momento, crianças, eu peço que vocês
Copie direitinho essa atividade e daqui a pouquinho nós vamos voltar para a gente fazer a nossa correção. Tudo bem?
Muito bem, crianças, agora nós vamos para esse nosso momento do vamos resolver, tá bom? Então vamos à leitura aqui do poema, vamos lá? Leia o poema. Subi a porta e fechei a escada, tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz, tudo porque ela me deu um beijo de boa noite. Autor anônimo, olha só, vamos lá à nossa questão. Qual frase garante a coerência, ou seja, o sentido no texto? Será a letra A letra B ou a letra C que nós já fizemos a leitura? Vamos verificar qual será a nossa resposta? Muito bem, a letra B. Por quê? Tudo porque ela me deu um beijo de boa noite. Aí sim faz todo o sentido, não é, daquela questão. Muito bem, vamos para o próximo aqui, ó, questão número 2. De acordo com o sentido do texto, indique os elementos gramaticais adequados nos espaços. Paulo foi nesta manhã à padaria comprar pão e leite. Não conseguiu, estava fechada. Vamos verificar qual seria, não é,
a palavrinha aí que daria sentido a essa questão. Nós temos a opção A, B, C e D, que nós já fizemos a leitura. Vamos verificar qual seria a questão correta? Muito bem, a letra C, não é? Porém e pois. Olha só, rapidamente aqui, ó, rapidinho, gente. Porém, ó, comprar pão e leite, porém não conseguiu, não é verdade? Olha só, que interessante. Pois, olha aí, entenderam? Exatamente isso. Muito legal, não é? Espero que todos tenham entendido essa questão, não é? Agora, neste momento, eu quero convidar todos vocês para o nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Coesão e coerência textual. Não basta termos ideias, é necessário saber organizá-las, pois um texto não é um amontoado de frases, simplesmente colocadas uma após as outras. Pelo contrário, elas se entrelaçam para que possam estabelecer a significação do texto de modo coerente, nem nasce pronto. Um texto, ele exige planejamento, trabalho, escrita e reescrita, até encontrarmos a forma ideal. Produzir um texto é como executar o trabalho de um tecelão, o qual trama os fios para formar um todo harmonioso. Coesão e coerência textual. Olha só, não basta termos ideias, é necessário saber organizá-las, pois um texto não é um amontoado de frases. Aqui eu quero só ilustrar para vocês o que seriam esses amontoados de frases. Por exemplo, palavras soltas, basta, termos, pois, é necessário, não, ideias, frases, organizá-las amontoado, saber. Fez sentido para você esse embaralhado de palavras? Claro que não, não é, gente? Então, coesão e coerência não é isso, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Um texto verbal escrito, ele é um conjunto de sentido. Coerência, formado por um conjunto de frases, formado, por sua vez, por um conjunto de palavras. A conexão entre essas partes de um texto forma a coesão textual. Não é? Então, olha só. Espero que todos tenham entendido esse assunto, não é? Coesão e coerência textual. Um assunto muito importante, né, que nos ajuda realmente a produzir um texto com uma boa estrutura, um texto com mais coerência, não é? Agora nós aprendemos que existem os elementos conectivos que nós podemos utilizar para enriquecer o nosso texto, não é? Agora nós entendemos, não é verdade, crianças, que a coesão é a estrutura do meu texto, é como eu vou estruturar começo, meio e fim, e a coerência é o sentido do meu texto. Então eu não posso deixar de escolher as melhores palavras, não é verdade? Por isso nós apresentamos hoje os conectivos para vocês, tá certo? Então, a partir de hoje, eu espero que vocês treinem bastante em casa, procure praticar mais a leitura, porque você só vai conseguir escrever, produzir um bom texto se você tiver realmente uma boa leitura. Tudo bem? Espero que você, papai e mamãe, cuide de sua criança, não é? Ao sair, use máscara, lave a mãozinha com água e sabão e, se possível, álcool em gel. Tudo bem? E a gente se encontra na próxima aula. Beijo no coração e tchau, tchau!